Podem sentar um bocadinho. Vocês podem esperar mais um bocadinho ou querem descer? Podem esperar mais um bocadinho? Não estão cansados? Está bem. Glória a Deus. Quem é que está aqui que tem Bíblia? Diga assim: eu tenho Bíblia. Diga: esta é a minha Bíblia. Levante-a bem alto. Diga: esta é a minha Bíblia. A palavra de Deus. Diga: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a minha tia diz que eu tenho. Ah, não? Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que Deus diz que eu posso. O que a minha Bíblia diz que eu posso. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Diga: ela é viva. Ela é poderosa. Está a operar na minha vida, no meu coração, à minha volta. Diga: Deus é bom. Amém. Aleluia. Enquanto nós estávamos a adorar a Deus, Deus lembrou-me Efésios 6:10. Abra lá, Efésios 6:10. Fica na Bíblia. Logo a seguir a Gálatas, Efésios 6:10. Semana passada eu falei que Deus anda em busca de amigos. E um amigo é aquele que faz o que Ele manda. Esse é que é o verdadeiro amigo de Jesus. Falei-vos também de sermos cheios do Espírito Santo. Termos uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. E uma das coisas que eu senti esta manhã é que precisamos nos revestir do poder de Deus. Eu quero-vos dizer que o diabo não está de braços cruzados. Nós descansamos muito mais do que ele. Os bruxos não estão parados. Alguém falava comigo esta semana e perguntava-me: Francisco, no trabalho chamam-me Francisco. Aqui é que me chamam Guerreiro. E começaram-me a contar uma história de uma determinada pessoa que tinha uma empregada, e essa empregada, né, brasileira, e então começou-lhe a ensinar como fazer bruxaria, magia, porque o marido dessa senhora para quem ela trabalhava o tinha deixado por outra. Então ela lhe ensinou como é que lhe devia fazer para que de facto a vingança, diga à pessoa do seu lado, a vingança. Então o homem está doente, o homem está a perder tudo, a amante que ele arranjou está muito doente, os pais, e aquilo é uma consequência, não é? É um atingir de pessoas e de família que nunca mais para. E ele estava a dizer: Francisco, mas isso funciona? Isso é mesmo assim? A bruxaria funciona? Pois, eu disse: pois, funciona. E só Deus, só Jesus tem poder para cortar esses laços. E o apóstolo Paulo, ele ao escrever à igreja, ele estava a dizer aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Revesti-vos do poder, revesti-vos do poder. O maior poder do universo está aqui na igreja. Quando você vem à igreja, você vem receber este poder. Você vem revestir-se deste poder. Porque sozinho você não aguenta. O apóstolo Paulo continua e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que sejais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Significa que o diabo não está aqui a ver a moda, como é que isto vai ser, como é que as coisas... Ele ataca. Olha, ele ataca quem serve a Deus. Ele ataca os músicos. Ele ataca os pastores. Ele ataca os colaboradores da igreja. Ele ataca as pessoas que servem a Deus. Ele ataca os casamentos para os dividir. Jesus disse que uma cidade dividida não pode. Um casamento dividido não pode. Uma igreja dividida não pode.
Uma família dividida não pode? Não pode. Então o alvo do diabo é dividir, é separar, é matar, é roubar, é desfazer aquilo que Jesus veio fazer, que é unir, é abençoar. Por isso é muito importante, igreja, estarmos revestidos do poder de Deus. Enquanto estávamos a adorar, o que é que eu via? Escudos. Porque o apóstolo Paulo fala da armadura e depois ele diz, no verso 12, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Sabe, nós temos o escudo da fé. Se continuarmos a ler, vamos encontrar, temos o escudo da fé. Mas sabe o que é que eu vi? Muitos desses escudos estão cravejados de setas. E as pessoas quase que já não aguentam com o peso dele. Estão fracos. Estão a perder a força. Alguns até estão a desanimar. Alguns até lhes apetece deixar de servir a Deus. Desistir da igreja. Desistir. Mas para que é que eu vou? Para que é que eu vou servir a Deus? Eu sou atacado. Eu isto e aquilo. Eu digo-lhe uma coisa. Você é atacado. Mas se você estiver revestido, é importante virmos à igreja, amados. É importante virmos e estarmos juntos. É importante nos reunirmos, porque é na unidade da igreja que está a unção, o poder que o vai livrar destas setas inflamadas do inimigo. Elas vão bater contra o seu escudo e vão cair. Elas vão tentar atingir a sua vida. O escudo da fé está lá para o proteger. Mas se ele estiver cravejado de setas, chegará o dia que você vai ceder. E eu tenho uma boa notícia para si, porque o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa que é espetacular. Portanto, tomai, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, diga comigo, no dia mau. No dia mau. Olhe para mim. Aqui não está a dizer que os dias vão ser todos maus. O apóstolo Paulo não está aqui a dizer que os dias vão ser todos maus. Não tem que ser os dias todos maus na sua vida. Vai haver um dia mau, sem dúvida. Mas mais são os dias bons do que os dias maus no nome de Jesus Cristo. Diga assim, mais são os dias bons na minha vida do que os dias maus. A Bíblia fala de um dia mau, não fala de dias maus. A Bíblia fala de dias bons para a nossa vida. Muitos dias, longos dias. Não fala de dias, quando se trata do dia mau, está a falar de um dia mau. No nosso caminhar, há um dia que pode vir um ataque. Há um dia que não correu bem. Há um dia que até, quem sabe, você foi roubado. Há um dia, quem sabe, bateu à porta uma doença, uma dor. Mas não tem que ser assim todos os dias. Diga à pessoa que está ao seu lado. Não tem que ser assim todos os dias. Agora, como é que eu vou viver, de facto, bem, ter dias bons, as coisas a funcionar? Como? Revestindo-me do poder de Deus. Diga comigo, revestindo-me do poder de Deus. Eu a seguir, se não tiver tempo de pregar, não tem problema. Porque eu acredito que grandes coisas o Senhor vai fazer esta manhã aqui. Há muitos de vocês aqui que vão sair daqui livres. Livres completamente. Há pessoas aqui que estão a carregar um fardo pesado, um peso que não é seu, é de Jesus Cristo. Esse peso não é para você carregá-lo, esse peso é para você o entregar a Cristo. É para o entregar a Jesus. É para deixá-lo nas mãos dele. Hoje vai sair daqui liberto, hoje vai sair daqui livre, hoje vai sair daqui leve, que nem um passarinho. Deus não quer que você ande a carregar, irmãos. Deus não quer que você carregue pesos. Deus quer que você esteja livre. Está uma unção de Deus tremenda aqui. O meu rosto arde
A presença do Espírito Santo está aqui. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo Jesus. Eu amo a sua palavra. Ele é muito bom. E Deus quer ajudá-lo. Vamos ficar de pé. Sabe o que é que vamos fazer agora? Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos orar em línguas uns pelos outros. Vamos deixar que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Eu sou apenas um porta-voz. Eu sou apenas um arauto. Eu sou apenas um comunicador que comunica a vontade de Deus para esta manhã, para a sua vida. Nós vamos orar no Espírito uns pelos outros. Quem não souber orar em línguas, ore na sua própria língua, ore pelo irmão da esquerda e da direita. Feche os seus olhos e vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Vamos orar que o Espírito Santo, Ele vai fazer o trabalho dele. Há aqui pessoas que vão ser libertas esta manhã. Há aqui demónios escondidos que vão ter que sair deste lugar no nome de Jesus. Satanás, tu estás derrotado neste lugar. Tu não tens hipótese. Não tens hipótese de esconder. Não tens hipótese de te ocultar. Porque o Espírito de Deus está neste lugar. E aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aí há cura. Aí há vida. Aí há glória, há unção, há poder. Eu quebro todo o teu poder na vida deste povo, Satanás. Toda a mentira, toda a obra satânica, toda a divisão, toda a separação. Eu quebro, eu desfaço no nome de Jesus. Eu quebro toda a obra satânica dos casamentos. Eu quebro toda a obra satânica dos negócios. Eu quebro toda a obra satânica nos colaboradores desta igreja, nos pastores, nos músicos, nos cantores, em todos aqueles que servem a Deus. Eu quebro o teu poder, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Combayatika malamakoy andara, rimandoyendela maihoya kende yamara, roboyende yamadu yandere mandola moyara, ribitoya kendo yoshiliri babara. Oh, Santo Espírito, obrigado. Obrigado pela tua presença, Santo Espírito. Obrigado pela tua presença, Santo Espírito. Kandara moya mora maramandurira barababa ribera la bahora, ribashute ebe kombora bora la barra. Tira la barra barra barra. Satanás, liberta este povo. Liberta este povo das setas inflamadas que tens enviado às suas vidas, que tens enviado aos seus filhos, que tens enviado aos seus casamentos, que tens enviado aos seus negócios, que tens enviado a esta comunidade, a esta igreja, a este povo, a estes pastores, ao pastor Augusto José. Eu quebro o teu poder. Eu quebro o teu poder em nome de Jesus Cristo. Eu falo vida. Eu falo bênção. Eu falo as bênçãos de Abraão. Eu falo as bênçãos de Abraão para esta igreja em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que eles estão por cima. Eu declaro que eles estão por cima. Eu declaro que eles estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. 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 Pai, nesta manhã eu oro pelo pastor Augusto José. Eu oro pela Elsa, Pai. Eu oro pelos seus filhos. Eu oro pelo seu ministério. Eu oro pela sua chamada. Eu oro por ele, Senhor. Pai, tu escolheste. Não te escolheu ele a ti, mas tu escolheste a ele. E o nomeastes, o enviastes para que desse fruto e o seu fruto permaneça para sempre. E o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja levantado bem alto. E todos verão que tu és o Senhor. Todos verão que tu és o Senhor da sua vida e do seu ministério e da sua família e dos seus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu oro por todos os pastores desta igreja, Senhor. Eu oro por todos eles, pelas suas famílias, casamentos. Eu oro para que tu sejas com eles. Eu oro para que tu os abençoes, Deus. Eu oro para que tu os exaltes, Deus. Eu oro para que tu os levantes bem alto e que o teu nome seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor. Eu oro por todos os colaboradores. Eu oro por todos os músicos. Em nome de Jesus Cristo.
por todos os assistentes, por todos os intercessores, por todos aqueles que colaboram, direto ou indiretamente, da tua igreja. Eu oro por todos aqueles que não estão aqui esta manhã, Pai. Eu oro por aqueles que não puderam vir, que estão doentes por qualquer motivo, que estão a passar por necessidades, Pai. Eu oro nesta manhã. Oh Deus da glória, obrigado porque me ouves. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Corramasitira bashita rabacara. Kera la mara bashiri barabara. Corrabadori bara la mare bibisere bara. Kera la mara, ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Kera maturiria basani mexera macara mandore mecanda. Riboiametu yamasala moroboshiri barabara. Kera labora bashiri bara la bara babora le bera bashiri. Kera basore bebe shiri bara babara bebera la bacara babara bebida. Obrigado, Jesus. Vamos ficar em silêncio. No seu íntimo, no seu coração, diga obrigado, Jesus. Tudo o que tenho, tudo o que sou, veio de Ti e para Ti voltará. Nada é meu. Eu apenas sou um usufruário. Eu apenas usufruo de tudo quanto me tens feito chegar a mim. Eu sou apenas um administrador dos Teus bens enquanto viver nesta terra. Eu apenas sou um administrador do poder, da unção, das riquezas, dos bens que me tens dado, Jesus. Diga obrigado a Jesus nesta manhã. Diga obrigado a Ele. Agradeça-lhe pela vida do irmão ao lado. Diga obrigado, Jesus, pela vida do meu irmão, à minha direita e à minha esquerda. Obrigado por estares a abençoá-lo, a libertá-lo. Obrigado por estares a fazer chegar a ele todas as bênçãos de Abraão. Estás a cobri-lo de bênçãos. Estás a derramar sobre ele vida em abundância. A doença não tem poder sobre o nosso corpo. A doença não tem poder sobre o nosso corpo. A doença não tem poder sobre o nosso corpo. A pobreza não tem poder sobre a nossa vida. Aleluia. Porque Cristo em nós é a esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com o coração de louvor. Adora a Deus, igreja. Minhas mãos levantadas. Minhas mãos levantadas. Oh, que lindo é. Cheias de gratidão. Que lindo, que lindo. Podermos adorar o nosso Pai. Podermos adorar o nosso Deus, o nosso Paizinho querido. Minhas mãos levantadas. Minhas mãos levantadas. Cheias de gratidão. Cheias de gratidão. Com o coração de louvor. Com o coração de louvor. Te bendirei ao Senhor. Te bendirei ao Senhor. Te bendirei ao Senhor. Te bendirei ao Senhor. Com o coração, igreja, Com o coração de louvor. Oh, a presença de Deus é tão doce. A presença de Deus é tão doce. Obrigado. Bendirei ao Senhor. Cheira da maravilha. Bendirei ao Senhor, com o coração de louvor. Te bendirei ao Senhor. Mais uma vez, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com o coração de louvor. te bendirei ao Senhor. Mais uma vez, Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, cheias de gratidão, com o coração de louvor. com coração
bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu sinto uma leveza, como se um peso de toneladas saísse de cima. Eu sinto como se estivéssemos a flutuar, como se o nosso corpo não tivesse peso, por causa da presença do Espírito Santo, por causa da unção do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, reveste-me com este poder que Paulo fala. Reveste-me com este poder, em nome de Jesus. Obrigado por estares comigo todos os dias da minha vida. Nada nem ninguém me poderá fazer dano algum. Nada me poderá separar do teu grande e precioso amor, em nome de Jesus. Dê um grande abraço à pessoa ao seu lado e diga: Jesus te ama e eu também te amo. Vocês são uma bênção, amados. O Deus da tua unção, derrama sobre cada um de nós. Sobre mim é o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito, ai meu coração. Sobre mim é o óleo da tua unção, óleo fresco do Espírito, ai meu. Rios de água viva, rios de água viva brotam do meu ser quando ando no Espírito. No Espírito eu faço o teu querer, ando à vontade, arde com fervor. Ei, Tudo que eu desejo é servir-te, Senhor. Rios de água viva flotam do meu ser quando ando no Espírito e faço o teu querer. A tua vontade arde com fervor, tudo que eu desejo é servir-te. Tudo que eu desejo é servir-te, Senhor. Tudo que eu desejo é servir-te, Senhor. Aleluia! Thank you, Jesus. Oh, glória a Deus. Coisa mais fantástica é servirmos o nosso Deus. Amém? Podemos sentar um bocadinho, irmãos. Podemos sentar também só um bocadinho. Eu vou ser rápido. Quem é que não está com pressa? Diga aleluia.
Quem é que sente a presença de Deus? Diga amém. É o bem mais precioso que temos, não é? A determinada altura, Moisés queria continuar para a terra prometida, queria continuar na sua caminhada com o povo de Israel, e ele voltou-se para Deus e disse a Deus: Deus, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Porque ele sabia a diferença entre viver cheio do Espírito, viver com a presença de Deus, e viver sem ela. Faz toda a diferença, igreja. Faz toda a diferença sermos mecânicos, sabermos as mecânicas e sermos cheios do Espírito Santo. Faz toda a diferença. A mecânica são métodos de homens. Faz assim, faz assado, fala assim, não falas assado, e fala isto, e fala positivo, e fala assim, e blá blá blá, e blá 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 blá. Oh, meu amigo, você quando está cheio do Espírito Santo, fala o que Deus diz que você fala. Quando Jesus nomeou os discípulos e enviou terra em terra, 2 a 2, disse: olha, quando vocês estiverem com alguém, quando for para falar, não se preocupem. O Espírito Santo porá as palavras certas nas vossas bocas. Às vezes estamos tão preocupados com isto, com aquilo, com o que vou dizer, com o que não vou dizer, como é que vai ser, com palavras daqui, palavras daquela. Quando o Espírito Santo está consigo, tudo flui, tudo acontece, tudo funciona. Onde quer que você chegue, chega Deus. Onde quer que você chegue, chega Jesus. Jesus está em si. De manhã, irmãos, quando eu estou a orar, eu todos os dias agradeço e digo: Jesus, obrigado, porque quando eu chego ao trabalho, chegas tu. Quando eu aperto a mão a alguém, é Jesus que está a apertar a mão àquela pessoa. Diga: Cristo está em mim. Diga: Jesus está em mim. Irmãos, esta revelação precisamos ter dele. Você não precisa ser rico, porque você já é rico. Você não precisa de saúde, porque você já tem saúde. Você não precisa de paz, porque você já tem paz. Cristo é a sua paz. A paz que excede todo o entendimento, guardará o meu coração, os meus sentimentos em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Abra a sua Bíblia em Efésios 1. Fica na Bíblia. Efésios 1. Eu hoje vou-me concentrar um bocadinho, não vou gastar muito mais tempo, mas é só para reforçar esta ideia de estarmos cheios do Espírito Santo. Oh, irmãos, eu não consigo viver, nem posso viver sem o Espírito Santo. Eu posso viver sem dinheiro, eu posso viver sem muita coisa nesta vida, mas sem o Espírito Santo nós não podemos viver. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Posso ouvir amém? Amém. Sabe uma coisa, quando Deus... É interessante porque há uma comparação tão bonita entre o Velho Testamento, o povo de Israel, e a igreja dos nossos tempos. É uma comparação. Porque no Velho Testamento o povo estava escravo, não é? E foi liberto. Nós éramos escravos de Satanás e fomos libertos por Jesus. O povo é levado ao deserto para aprender a depender de Deus. Porque aquele povo estava habituado a depender de Faraó. Dos recursos que ele dava, do pão que ele dava, do dinheiro que ele dava. Eles trabalhavam para Faraó, portanto eles que lhe davam a comer, eles que lhe davam as coisas. E Deus queria que nós aprendêssemos a depender de Deus. Então Deus levou para o deserto, para os treinar, para os ensinar. E diz a Bíblia que durante o dia havia uma nuvem que cobria todo aquele arraial onde eles estavam, não é? Para os proteger do sol quente do deserto. E à noite havia uma labareda de fogo que os iluminava. E sempre que aquela labareda ou aquela nuvem se levantava, era sinal que eles tinham que se levantar, tinham que arrumar as tendas, tinham que preparar tudo e seguir viagem na direção daquela nuvem. Portanto, há ali uma temporada, há um tempo em que Deus tem o cuidado de treinar e preparar o povo para ser guiado por Deus.
Houve uma fase da nossa vida que aquilo que mais precisávamos era ser curados, sermos abençoados, porque havia uma necessidade de salvação, havia uma necessidade de libertação, havia uma necessidade de termos um encontro com Jesus, o Jesus do pão, o Jesus do peixe, o Jesus da saúde, o Jesus das finanças. Houve essa necessidade porque haviam necessidades nas nossas vidas e o que nós queríamos de facto, acima de tudo, nem era bem Jesus, é que Ele fizesse qualquer coisa na nossa vida. E era isso que se passava na vida do povo de Israel. O que eles precisavam era de uma libertação daquela escravidão nas garras de Faraó. Mas depois há um passo seguinte que Deus quer na nossa vida, que é uma aprendizagem, uma dependência que Ele quer que nós tenhamos dEle. E é engraçado que Ele leva-nos ao deserto onde não há nada. Não há centros comerciais. Não há o Pingo Doce. Não há shoppings, não há Zara, não há Mango. Deus leva o povo para o deserto onde não há nada, para quê? Para os ensinar a ter uma dependência 100% de Deus. Em todas as áreas da vida. Foi uma época em que eles não tiveram abundância. Sabe uma coisa? Eles não tinham falta de dinheiro. Diz a Bíblia que eles saíram com tanta riqueza do Egito. Deus moveu-se no coração daquela gente toda e todos deram-lhe pendentes de ouro, lhe deram riquezas, lhe deram tanta coisa, né? Que eles saíram com tanta riqueza, mas não podiam comprar porque não havia lojas para comprar. Não era problema de dinheiro, não era problema de finanças. Não, eles tinham tudo, mas não tinham de comprar e onde gastar. Então Deus, com aquilo tudo, o que é que Deus lhe queria dizer? Vocês não precisam de dinheiro para nada, vocês precisam é de mim. Se dependerem de mim, vocês vão ter tudo. Se vocês me tiverem a mim, vocês vão ter o dinheiro, vocês vão ter riquezas, vocês vão ter bênção, vão ter saúde, vocês vão ter tudo isso. Mas eu quero que vocês aprendam a depender de mim. Porque se o dinheiro faltar, eu não vou faltar. Se há uma coisa a correr mal, eu estou lá. Então há uma dependência. E é isso que acontece nos nossos dias hoje. Há uma fase da nossa vida que Deus quer que você aprenda a depender nele, a depender dele, nas circunstâncias em que você está. Alguns com mais, outros com menos, uns com mais saúde, outros com menos saúde, mas acima de tudo, a grande vontade de Deus é que você aprenda a confiar nele. O povo de Israel, durante 40 anos, nem sequer um esteve doente. Isso só prova que Deus, e que não é vontade de Deus estarmos doentes. Pois se fosse a vontade de Deus estarmos doentes, o povo de Israel, durante aqueles anos todos no deserto, onde não há médicos, onde não há clínicas, onde não há medicamentos, onde não havia nada, nenhum deles esteve doente. Falta de dinheiro não era porque eles estavam ricos, tinham montes de dinheiro. Os sapatos não envelheceram, a roupa não envelheceu durante 40 anos. Imaginem alimentar 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Imaginem alimentar o gado que eles levavam com eles. Alimentar as crianças, toda aquela logística, uma coisa brutal. E Deus cuidou deles. E Deus quer que você aprenda a depender de Deus. Nos dias de hoje é igual. Sermos cheios do Espírito Santo, aprendermos a ser conduzidos por Ele, a sermos guiados por Ele, independentemente das circunstâncias à nossa volta. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está a conduzir os meus passos, eu sei que Deus está a dirigir a minha vida, eu sei que Deus está no controle da minha vida. Nada passa despercebido a Deus, nada passa despercebido a Deus. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece as suas insónias. Ele sabe porque é que você às vezes não dorme. Porque é que você tem dificuldades em dormir. Porque fica a pensar. Ontem eu estava a ouvir falar, né, da queda do rublo na Rússia, não é? Que desde janeiro até agora quase 100% desvalorizou aquela moeda. Pessoas que tinham milhões, não é? Muitos milhões de euros. Um deles então tinha perdido 300 ou 400 milhões de euros. Um dos mais ricos da Rússia perdeu 6 a 7 mil milhões de euros. Isto num mês, assim nos últimos dias. Um deles inclusivamente mostrava-se a imagem de um homem muito rico na Rússia entrar num hotel. Era considerado um dos homens muito ricos da Rússia, entrou pelo hotel, depois vieram a descobrir que ele se tinha suicidado no quarto dele. Por causa da perda enorme do dinheiro que ele tinha. Porquê? Porque o Deus dessas pessoas é o dinheiro. E o dinheiro falha. O dinheiro leva pessoas a suicidarem-se. Leva pessoas a pôr fim às suas vidas. Mas Cristo, em si, faz toda a diferença.
Amém, igreja? Deus faz toda a diferença na nossa vida. Agora, para que é que Deus queria preparar o povo? Para que é que Deus nos quer preparar a depender dEle? Porque quer que você entre na terra prometida. Olha, na terra prometida as casas já estavam feitas. Os terrenos eram bons. Era cada cacho de uvas que havia lá, que eram preciso ser, não é, carregados e levados por 2 homens. A Bíblia diz que Deus disse a eles, olha, as terras que vocês vão lá apanhar, vocês nem vão ter trabalho porque vão colher, é só chegar lá e colher. As casas tocadas e bonitas e arranjadinhas, vocês não tiveram o trabalho que as construir nem fazer. Já estão feitas para vocês. E Deus quer que a gente entre na terra prometida, naquilo que Deus tem para nós, na plenitude, como dizia o pastor há bocado, falava da plenitude. E Ele quer que a gente viva na plenitude de Deus. Usufruamos do bom e do melhor que Deus criou para nós. Mas até lá, igreja, precisamos ser guiados por Deus. Precisamos de aprender a ser guiados por Deus, independentemente daquilo que você tem ou não tem. Deus não está sujeito a essas coisas. Precisamos de ouvir a voz de Deus. Precisamos de aprender a obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Deus diz para amar, a gente vai amar. Deus diz para nós falarmos bem das outras pessoas. Deus diz para orarmos uns pelos outros. Deus diz para orarmos pela nação. Hoje só se ouve pessoas a falar mal da nação. Eu sei que eles não são nenhuma bênção. Eu sei, mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que muitas vezes a nação é aquilo que nós somos. Porque em vez de você passar a vida a criticar, você não faz, mas pronto, lá fora. E a chamar de corruptos e a chamar isso, sabe uma coisa? A verdade é que os corruptos estão a ser apanhados. Está a começar a haver julgamento. Se será bem ou não, se será um correto ou não, nesse tipo de julgamento já não é problema nosso. Mas sabe uma coisa, se nós orarmos pelo nosso país, porque qual é a pessoa que não quer ter um país bom? Qual é a pessoa que não quer viver tranquilo no seu país? Tenha que emigrar, tenha que deixar a nação, tenha que deixar o dinheiro, o país por causa do dinheiro. Qual é a pessoa que quer isso? Qual é os pais que querem ver os seus filhos partirem e deixarem a nação porque não há trabalho para eles? Isso não dá gozo nenhum. Mas em vez de nós, igreja, criticarmos, em vez de criticarmos, vamos orar, igreja. Vamos orar pela nação, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelos pastores, vamos orar, buscarmos a Deus e Deus no tempo certo fará as coisas. A vontade de Deus era que o povo de Israel tivesse Jesus como rei, não é? E que os governasse. Mas o povo de Israel era tão teimoso que queria um rei. O que é que lhes aconteceu? Deu-lhe o rei Saul. O que é que o rei Saul fez? Só fez foi asneiras. Costuma-se dizer albarda-se o burro. Às vezes nós não queremos as consequências daquilo que falamos. Mas o que é certo, tarde ou cedo, elas vão aparecer, as consequências. Aquilo que nós semearmos, um dia vamos colher. Vamos falar bem uns dos outros, igreja. Vamos falar bem das igrejas. Eu disse a semana passada, houve tantas coisas, alguém não concorda com qualquer coisa, vai para o YouTube, faz lá uma mensagem, eu não concordo com o A, não concordo, aquele é assim, aquele problema é dele, não temos nada a estar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pela igreja de Cristo. Eu oro pela igreja, eu oro por muitos pastores e pessoas que eu conheço, mas eu oro pela igreja de Cristo no geral. Porque, irmãos, eu não estou feliz, eu não estou contente com aquilo que se passa em Portugal com a igreja. Eu não estou, se você está contente, eu digo-lhe uma coisa, há qualquer coisa que está mal. Eu não estou satisfeito. Por isso eu tenho orado e tenho buscado a Deus e o Espírito Santo, para que Ele faça alguma coisa. E sabe uma coisa, se nós não quisermos fazer nada, Deus levanta outra geração e seremos envergonhados por causa disso. Porque Deus pegará noutros que se calhar nem damos valor nenhum e achamos que Deus não pode fazer nada com eles e achamos que eles não sabem falar certo e achamos que eles não sabem orar certo e todos os predicados ali da oração e todos os predicados da fé e todos os predicados disto e daquilo e Deus pega em pessoas simples e lhe traz um avivamento a Portugal. Eu não estou contente com a igreja. Eu não estou feliz. E Deus está triste. Por isso é que a Bíblia diz lá, a última carta à igreja lá em Apocalipse, que toda a gente diz, eu estou rico, eu estou tão bem na vida, eu tenho tudo, nada me falta.
E o que é que foi que Jesus respondeu, irmãos? Jesus disse que eles eram miseráveis, cegos, não percebem nada de Deus, não percebem nada do Espírito de Deus. Precisamos de buscar a Deus. Precisamos de orar, igreja. Precisamos de novo ser cheios e revestidos do poder do alto. Porque este poder faz toda a diferença, igreja. Abra a sua Bíblia. Nós lemos aquele versículo lá, não? Efésios 1:16. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim. Ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. Para quê, irmãos? Oro também para que sejam eliminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, do vosso espírito, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória, da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, irmãos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo Jesus. Quer dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo poder que acompanhou Jesus durante a sua missão na terra, esse mesmo poder que ressuscitou os mortos, curou os enfermos, libertou os cativos do diabo, expulsou os demónios através da vida de Jesus, esse mesmo poder está em si e sobre si. E esse poder foi-lhe dado, sabe para quê? Não é para arrecadá-lo, não é para meter no bolso, mas é para abençoar o próximo. Diga, o poder que me foi dado não é para ser um campeão, não é para mostrar quão poderoso eu sou, mas é para abençoar o próximo. A Bíblia diz que está alguém doente, então vá lá orar por ele. Há um colega que está a passar por e não é cristão, qual é o problema? Não vá para lá dar-lhe uma seca, não vá para lá dar-lhe, olha, anda à minha igreja, pá, na minha igreja que se está bem. Ore por a pessoa, não fale da igreja, deixe lá a igreja de lado, porque se ela for curada, ela vai querer saber onde é que você anda, o que é que você faz, vai querer saber todas essas coisas. Diz a Bíblia que a fama de Jesus se espalhava por toda a Judeia, Samaria, por toda a terra se espalhava. E as pessoas vinham por causa daquilo que ouviam falar, que Jesus fazia. E é isso que Jesus quer que você faça. Abra a Bíblia em Atos, um bocadinho mais atrás. Estou quase a terminar, igreja. Já vamos festejar o Natal, está bem? Atos, capítulo 2:4. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Atos 2:4 diz assim. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, nas orações. E perseveravam. Oh, que igreja tão bonita esta. Este é o modelo de igreja que Jesus quer que sejamos, irmãos. Diga à pessoa que está ao seu lado, este é o modelo de igreja que Cristo quer que sejamos, irmãos. Este é o modelo que perseveram na doutrina, que perseveram na comunhão, que perseveram na oração. Muitas vezes encontramos a expressão aqui na Bíblia, no Novo Testamento e nos Evangelhos, expressões do tipo, e Jesus se separou ou se apartou e foi orar. Por isso é que eu disse no domingo passado, quão bom é que era que os irmãos chegassem mais cedo e começassem a orar. E orar pelas pessoas que pensaram vir à igreja e por qualquer coisa surgiu no último minuto e já não vieram. Mas se você orasse, provavelmente aqueles bloqueios iriam ser desbloqueados. Aquelas situações iriam ser desbloqueadas. Se você viesse mais cedo e estivesse aqui a orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelo pastor, para que Deus usasse o pastor, orar pela unção de Deus, pelo poder de Deus, pelo derrame do Espírito Santo. Você se calhar iria ver domingo para domingo cada vez mais pessoas a virem à igreja. Ai, pastor, mas temos tantas igrejas aqui na rua. E depois, quem traz as pessoas à igreja é Jesus. É o Espírito Santo que as atrai. É o Espírito Santo que as convence. É o Espírito Santo que põe no coração delas, olha, hoje tu vais à igreja.
Como acontecia antigamente, havia pessoas que iam à igreja e não sabiam como. Levantavam-se, saíam, iam por aí fora. Depois havia pessoas, elas não sabiam onde é a igreja, alguém chegava a elas, não é? E pegava nelas, desindicava onde é que era a igreja. Quando elas iam olhar, já nunca mais viam aquela pessoa. No tempo em que os anjos trabalhavam a nosso favor. Onde é que anda o seu anjo? Está ferrugento? Está a descansar? Nós estamos a rir, mas eu estou a falar de coisas sérias. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, eu não estou a falar igreja zoa, estou a falar igreja. Não estou-me aqui a referir a A, ou B ou C, ou em particular. Estou a falar que uma igreja cheia do Espírito Santo põe os anjos em operação. Põe o poder de Deus em ação. Há milagres, há maravilhas, há o poder do alto. E diz a Bíblia que a boa fama se começa a espalhar por todo o lugar. E sabe uma coisa? Quando alguém lhe diz, o restaurante tal é muito bom. É caro, mas é bom. E está sempre cheio. Não é, irmão João? É como o restaurante ali do irmão João, sempre cheio. O que é que diz mais? Verso 43. Em cada alma havia temor. Diga a pessoa ao seu lado, temor. Olhe para mim, sabe o que é temor? Não é medo. Temor é respeito. Sabe uma coisa por Deus? Respeito uns pelos outros. Respeito quando fomos a falar de alguém, a gente diz, alto, espera lá, o que é que eu vou dizer daquela pessoa? Respeito, temor. Sabendo que Deus ouve todas as coisas e sabe todas as coisas. Falar de A e B e C, se for falar bem, Deus aprova. Mas se for para falar mal, cortar no casaco. Alguns chegam à igreja com o casaco muito mais curto, não sei porquê. Não, estou a brincar. Temor. E diz assim, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos, diga comigo, e tinham algumas coisas em comum. Diga, e todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo. Quer dizer, aquele sentimento de egoísmo, aquele sentimento de pertença, tudo é meu, isto é meu, aqui ninguém pode tocar, isto é o meu carro, isto é a minha casa. Nada é seu. Este sentimento na igreja não existia. Porque se alguém precisasse de alguma coisa, eles ajudavam-se mutuamente e não havia faltas. E diz assim o verso 45, diga, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Esta não é a igreja que a gente... Esta igreja está muito mal. Esta igreja estamos aqui a falar, isto é uma igreja que está muito mal. Não pode ser. Vender tudo e as propriedades e tudo e trazer aos pés dos apóstolos para repartir com as pessoas que tinham necessidade. Não, esta não pode ser. Não, isto é qualquer coisa que está mal. É que o sentimento de pertença deixa de existir. Quando somos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, aquilo que você tem, você abençoa, reparte. Não é egoísta, não pensa só em si. Há pessoas que pensam que o mundo gira toda à sua volta. Parece que Deus gira à sua volta. Tem que ser só eu. Eu. Está tudo concentrado nele. E esquece que há uma multidão lá fora. É precisar de Cristo, é precisar de Jesus. Verso 46, perseverando, unânimes de todos os dias no templo, partindo do pão em casa. Quer dizer, eles estavam na igreja, eles estavam em casa uns dos outros. Quando você lê isto, dá a ideia, olha para mim, igreja, quando você lê estes versículos, dá a ideia que eles não faziam nada, não era? Que eles não trabalhavam. Como é que é? Então estavam o tempo todo na igreja, depois da igreja iam para a casa dos irmãos, depois da casa dos irmãos não sei o quê. Bem, aquela gente não fazia nada. Não, eles trabalhavam. Eles tinham as suas vidas, as suas atividades. Só que nos tempos livres deles, eles estavam unidos, estavam juntos, oravam. Se alguém tinha necessidade, havia pessoas que tinham mais que uma propriedade, vendiam uma das propriedades, eles não tinham necessidade. Porquê é que eu quero tanta propriedade? Porquê é que eu quero tanta coisa? Para me dar trabalho, pagar IMIs, pagar isto, pagar aquilo?
Alô? Alô? Mas era assim que eles viviam. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor. Parece que, olha, aqui não é o nome da igreja A e B, C que acrescenta, mas não. Quem é que acrescenta à igreja? Quem é que acrescenta à igreja? A quem é que Deus vai acrescentar? A que tipo de igreja é que Deus vai acrescentar pessoas? A uma igreja egoísta? Só pensa nela? Que o mundo gira à volta dela? Que Deus tem que girar à sua volta? É esse tipo de igrejas que Deus vai acrescentar pessoas? Falem comigo. Estão zangados comigo, irmãos? Oh, olha que eu vou triste. É esta igreja que Deus vai abençoar. E sabe, quando esse sentimento existe no nosso coração, eu torno a repetir, eu repito muitas vezes isto, nada lhe vai faltar. Você passa a viver a plenitude de Deus. Eu disse a semana passada, nem todas as pessoas nasceram para ser ricas. Nem todos que não têm capacidade para gerir riqueza. Porque há pessoas a quem Deus atribui riqueza, essa pessoa usa essa riqueza para o bem da sociedade. Se a pessoa cria trabalho, cria empregos, sustenta muitas famílias, paga impostos, é uma bênção para a sociedade. Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Mas há outros que não têm essa capacidade. Porque se Deus lhe desse dinheiro, faziam disparates. Imagine você pegar numa pistola e entregá-lo na mão do seu filho de 4 ou 5 anos. Diga-me lá, o que é que ele vai fazer? Vai disparar para o ar, vai disparar para o lado e se calhar... No outro dia vi um vídeo, não é? Com uns guerrilheiros lá na selva, lá num lado qualquer. São combatentes em alguns países. E então diz que lhe puseram uma metralhadora na mão do macaco. E o macaco não tem mais nada. Pega num gatilho. Aquilo é que era eles a fugir por todo lado. O macaco não tem noção das coisas. Não é, irmãos? Eles tiveram que fugir. Só olha, puseram um poder naqueles na mão do macaco. Olha, Deus pôr o poder dele assim nas nossas mãos à toa. Se nós não tivermos consciência, para que é que serve o poder, para que é que serve as riquezas, para que é que servem as coisas. Deus não nos põe assim à toa, Deus não nos vai entregar as coisas de qualquer jeito. Não vai. Por muito que Ele nos ame, por muito que Ele nos queira bem, Ele vai nos dando gradualmente à medida que lhe somos fiéis. À medida que Ele diz, eu posso te confiar mais, eu vou-te dar mais. Eu posso dar mais um pouco, eu dou-te mais um pouco. E você vai subindo de grau a degrau, de fé em fé, vai andando. Ao ponto de Deus lhe poder entregar nas suas mãos milhares e milhares de euros, ou até milhões. E você ter a consciência, eu apenas sou o administrador disto. Isto não é meu. Eu sou apenas o administrador. Estou a administrar para o bem. Claro que um administrador, não é? Ele usufrui também, é ou não é? É um canal. Mas o objetivo dele não é ele próprio. É o bem da sociedade. É o bem da comunidade. É o bem do povo. Esta é a igreja que a Bíblia nos fala. Hoje cada vez encontramos mais e mais homens e pastores a ostentarem os seus bens. Ostentam riquezas, casas luxuosas, carros luxuosos, vida luxuosa. Passam o tempo todo a pedir ao povo que é para isto, para aquilo e para aquilo outro. Eles é que vivem bem. Você pensa que estes homens não vão ter que dar contas a Deus? Pensa que isto vai passar impune? Pensa que isto vai passar ao lado? Eu não estou a dizer que um pastor deve ser um desgraçado. Eu não estou a dizer que um pastor deve andar com um carro velho e quando trava o sapato é que trava, não é o travão do carro. Não, ele deve se sentir confortável e deve viver de tal maneira, não é luxuosamente, nem ostentando riquezas, mas vivendo com as suas necessidades supridas de maneira a não se preocupar com o dinheiro para que ele possa concentrar a sua energia, as suas forças, as suas capacidades no Evangelho e para poder abençoar o povo. Mas não é para ele viver ostentando as riquezas e a mostrar que é um grande homem, que é isto, que é aquilo.
Essas riquezas é mesmo para ser usada na propagação do Evangelho, no desenvolvimento, na ajuda às pessoas que têm necessidade, na ajuda à comunidade, fazendo o bem na comunidade, fazendo a diferença na comunidade. Mas alguns fazem a diferença, mas é na vida pessoal. E isto tem entristecido o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos, não é? E que a igreja dos últimos dias teria uma igreja em que a malta diz: eu sou rico, nada tenho falta. E este não é o modelo de igreja de Deus. Este não é o modelo de igreja que Deus escolheu. Deus quer uma igreja próspera para levar o Evangelho a todo o mundo. Deus quer uma igreja rica e poderosa para levar o Evangelho de Cristo a todo lado. E sabe uma coisa? Quando nós estamos a fazer o Evangelho, estamos a fazer a nossa missão, a nossa comissão, aqui na terra, eu digo, dinheiro não vai ser problema e não vai faltar à casa de Deus. Quem é que está aqui que ainda gosta de mim? Diga aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar. O grupo louvor pode subir, obrigado. Nós estamos mesmo a terminar, irmãos. Eu orei há bocado por todos, já oramos. E eu acredito que Deus, quando oramos, Ele responde. Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita que quando você ora, Deus responde? Então não vale a pena estarmos a repetir, tem que ser assim, porque se não for assim já Deus não responde. Não, Deus não é nada de protocolos, nem de esquisitices. Deus olha para o seu coração, para o seu desejo de o ter, de o buscar. É para isso que Deus olha. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós vamos cantar um hino para terminar. E busca Deus durante a semana. Ore pela igreja, irmãos. Ore pelo país. Às vezes, não é? Nós, se não tivermos um tema de oração, se não tivermos temas por qual orarmos, também você, ao fim de 5 minutos, já disse tudo a Deus e pronto, acabou-se o tempo de oração e foi-se embora.